Olá pessoal, boa tarde. É um prazer, uma satisfação muito grande estar com vocês mais uma vez. Eu agradeço o carinho, a cooperação, agradeço as sugestões e nós vamos continuar então com o estudo desse livro, que é a história do Brasil no mundo invisível, nas energias ocultas. Na live passada nós falamos sobre o mentor espiritual do Brasil, que é Ismael, filho de Agar e de Abraão, que é patrono, vamos dizer assim. É o espírito que vela parte da Palestina e de Israel e vela pelo Brasil todo. O Brasil é quase um continente e está sempre sob o amparo de Ismael. Então, haja o que houver nesse Brasil, aconteça o que acontecer, Ismael está no leme e tem um motivo. O objetivo da live de hoje é refletir sobre a influência de energias invisíveis nos fenômenos sociais, políticos e até geológicos. Refletir que o amparo divino nunca faltou e nem faltará para nenhum indivíduo ou sociedade em qualquer circunstância. Refletir sobre o imperativo do livre-arbítrio, atenuando, às vezes intensificando, até criando novos karmas. E refletir sobre a expressão de Jesus. É preciso que haja escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. E por escândalo é tudo que faz mal ao próximo. Próximo também nós já estudamos, é um conceito que precisa ser ampliado, desde o reino vegetal, o reino mineral, animal, dos devas, dos anjos e o hominal. Então vamos falar sobre Ismael atuando já sobre o destino do Brasil no século I de Cristo. E os personagens desta tarde é Ismael, e quando se fala do Brasil de energias espirituais, é Ismael sempre, que está sempre aí nos protegendo e trabalhando com as circunstâncias mais difíceis possíveis, mas numa paciência crística de esperar e usar a metodologia da reencarnação. E o segundo personagem também hoje muitíssimo importante para a história brasileira é Longinos ou Longuinho. É o famoso santo, que segundo o folclore brasileiro ele acha coisas perdidas, mas temos que dar em troca 3 pulinhos. E eu nunca sabia por que isso também. Eu confesso que eu nunca precisei assim de fazer esse folclore, essa parlenda, seja lá o que for, mas pesquisando sobre o momento da crucificação, eu me deparei com Longinos e descobri que ele é o São Longuinho nosso, e também me relembrei de uma viagem que eu fiz em Guararema, que é a única cidade do Brasil que tem uma estátua do São Longinos. É uma igreja assim barroca, uma dentro da outra, uma de taipa, e tem lá a figura dele. Então Longinos foi coetâneo de Jesus e ele esteve na crucificação. Reza alguns artigos que ele tinha um problema da perna, ele claudicava de uma perna e não enxergava bem. Bom, aí quando eu pesquisei essa fonte, eu logo tratei de pensar melhor no assunto, porque ele era legionário, ele era um soldado de Roma. Como que ele podia ser cego de um olho ou deficiente visual, e como ele poderia ser deficiente físico? Roma cuidava bem de seus legionários e soldados. Aí eu interpretei fora do pé da letra. A deficiência visual era a falta de foco na sua missão pessoal. Isso que ele não enxergava. Para isso que ele era desorientado e fora de foco. E a deficiência que se lhe atribui, deficiência física de uma perna, era justamente por não ter foco. Quem não tem foco não sabe para onde ir, então os passos são sempre sem direção. Eu fico com essa explicação. Então eu não desminto e também não confirmo a questão da deficiência visual e física, apenas dou uma outra versão. Mas
O Longinos encontrou Jesus no momento da crucificação, ou pós-crucificação. Como assim? Era costume, quando se crucificava no sábado, segundo a tradição judaica, e Roma também não tinha por costume violentar as tradições autóctones, quebrar as pernas dos prisioneiros antes das 18 horas, para que não tivesse nenhum mais trabalho a fazer depois que o sol se punha, porque já eles consideravam sábado. Então Jesus, Longinos, recebeu a ordem de um outro centurião que quebrasse as pernas de Jesus, e assim como 2 outros centuriões receberam a mesma ordem de quebrar as pernas dos 2 ladrões. Só que acontece também que pernas foram quebradas de mais 6 pessoas que estiveram no Calvário no dia da crucificação de Jesus. Há fotos muito antigas, em fontes bem antigas, que mostram essas 6 cruzes mais ao fundo. E Longinos, quando ele foi quebrar as pernas de Jesus, ele percebeu que Jesus já nem tinha sinal de respiração, nada, que os olhos de Jesus estavam semicerrados e não parecia nem um coma mais, mas sim mesmo a morte física. Então ele optou por lancetar o coração de Jesus. E ele fez com a sua lança, que era muito comprida. Aí as pessoas falam também que Longinos ou Longinos era uma alcunha devido ao tamanho da lança que ele empregava em combate. E quando ele deu esse golpe do lado do coração de Jesus, jorrou uma água, um sangue, quase água, sinal de morte mesmo, que espirrou nos olhos de Longinos. E daquele momento em diante, ele sentiu um estremecimento, assim como ele sentiu que nasceu um outro homem, mais focado, mais sério, mais responsável, e sentiu que a sua missão era propagar as verdades que ele em 3 dias ouvira de Jesus. Aí ele depôs a lança, mais uma espécie de sabre, e falou para os centuriões que ficaram ali guardando os despojos e os corpos, que ele já se considerava um cristão. Então ele tirou toda a indumentária de centurião, foi até a sua casa, vestiu uma roupa mais própria e saiu pregando por todo o Império Romano o Evangelho de Jesus. E naquela reencarnação e também nas vindouras, o que aconteceu com ele? Aconteceu que ele morreu sempre executado, torturado. Como Longinos, que foi a primeira reencarnação enquanto cristão, ele teve os dentes todos arrancados, a língua cortada e foi decapitado. Sofreu muito nas reencarnações vindouras. E ele vai de novo encontrar com Jesus no século XV, mas aí na figura também de um alto luminar, de um alto missionário que recebeu a incumbência de propagar o Evangelho em outras partes do mundo, como por exemplo na Europa, em Portugal e Espanha. E Jesus então, junto com Ismael, fez reencarnar nesse século XV a figura de fenícios, os antigos navegadores do mundo antigo também, antes da Idade Média. Porque somente esse tipo de pessoas seria capaz de ter tanto amor pelo mar, mesmo quando eles estivessem numa intensa borrasca, em intensas tempestades. Então foi o tempo das grandes navegações, a cargo dos antigos fenícios, como Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Álvares Cabral, Fernando de Magalhães, como eu disse na live anterior. Todos fenícios fundaram a Escola de Sagres, que preparava o ofício de navegar com barcos, caravelas tão frágeis e instrumentos rudimentares. Mais tarde, o Conselho Kármico se reuniu outra vez
estando presente Ismael, porque ele é um conselheiro kármico, ele é um conselheiro do Brasil, mas também de outros planetas, e Longinos, que pertence à falange hoje de Ismael. O que foi conversado? Que quando Cristo veio para difundir a luz do bem, o amor ao próximo, lá nos tempos longevos da Judéia e da Palestina, muitos não entenderam. A terra mergulhou na Idade Média, nas cruzadas, foi outro, como eu disse, genocídio mútuo, tanto de cruzados quanto de cristãos, e o evangelho não se consolidou. Do evento das cruzadas houve coisas importantes, como por exemplo, a ideia de se fundar bancos, porque no meio do caminho dos cruzados, alguém tomava conta do dinheiro, mas cobrava uma taxa e devolvia intacto esse dinheiro para mãos dos cruzados quando eles não retornavam. Quando eles retornavam, quando não retornavam, ficava para o guardião. Então, Jesus e esses mentores falaram, não, a Europa também não soube receber a mensagem crística, porque Roma estava à frente do mundo também nesses problemas nessas questões de cruzadas. E, em decorrência disso tudo, é que na Idade Média houve tanta epidemia, porque epidemia todo mundo sabe que é por questões até higiênicas, mas de higiene também espiritual. Tem-se estudo que baratas, moscas, algumas bactérias têm origem nos pensamentos mortais, nos pensamentos muito podres, muito envolvidos no mal. Então, esses miasmas se refletem na matéria e há desencarne em massa. Mas os desencarne em massa nunca foram, nem serão, sem uma causa. E quais seriam as causas? As causas, como escola. Como eu sou professor, eu penso muito em termos de sala de aula, de escola, de curso. A gente tem essa visão assim, eu não sei se é cristalizada, se é concentrada ou se é fora de outros focos. Então, por quê? Porque precisa de vaga para chegar espíritos que estão precisando reencarnar no nosso planeta Terra, bem como levar para regiões melhores ou planetas melhores outros determinados espíritos para quais a Terra já não oferece nenhuma resistência. Muito que bem, então, o que foi acordado com Ismael? Foi acordado que ele velaria para um tipo de geografia, de geopolítica, né, muito autóctone, muito primitiva, sem nenhuma organização, por um tempo que o homem quase não ficava em pé, que seria a América do Sul, em especial o Brasil. Aí, nesse encontro, Jesus falou, chame Ismael para mais perto, e confabulou com ele. Você tem sido martirizado, Jesus falou, em várias encarnações. Mas agora, da agora em diante, tudo vai depender mais do seu livre-arbítrio. Vai chegar um ponto, numa terra ainda a ser desbravada, que você vai ocupar um cargo de extrema importância. E essa terra vai se alçar a maturidade política sobre seu governo. Você se acha preparado? Ele falou, eu gostaria de me pôr à prova nessa missão, contanto que eu sempre tenha o auxílio, o carinho e orientação de Ismael e seu Mestre Jesus. Então Jesus falou, vamos fazer um contrato, um acordo, um pacto. E esse pacto eu já fiz com Moisés, e esse Moisés, hoje espírito luminoso, que foi sempre e será senhor de uma rara inteligência,
travou esse pacto com Krishna e travou também esse pacto com os sacerdotes egípcios, mas falhou em todo o pacto que ele traçou, que ele acordou. É o pacto que eu trago, é quase o mesmo que eu travo agora com você. Veja se aceito. Primeira regra: não derramar sangue de ninguém. Na terra que você vai amparar, o sangue tem que ser eliminado. Ele deve correr apenas dentro das veias dos seres viventes como um alimento, até que esse planeta, esse país, essa terra atinja um estágio de outro tipo energético que não seja a circulação sanguínea. Segundo, respeitar os vizinhos em todos os reinos, em especial os vizinhos hominais da terra em que você vai liderar. Terceiro, não deixar se envolver em vaidades, em orgulhos de região, de país, respeitando sempre o seu povo e seus vizinhos. Dedique-se ao desenvolvimento, que será material sim, deverá ser, mas também intelectual e, sobretudo, espiritual. E ele falou: e o senhor pode me adiantar qual seria a missão que eu vou desenvolver junto a esse povo, junto a essa terra? Ele falou: você vai desenvolver a missão crística do nosso Pai e você vai ser o segundo imperador deste país. Então, Longuinho ou Longinos foi o último imperador do Brasil, Pedro II, num reinado de 50 anos. Uma criança solitária que cresceu sem pai e sem mãe, porque o pai o abandonou aqui, foi forçado a isso, não abandonou, deixou. A gente tem que ter cuidado de expressar, porque o português é um idioma tão rico que as palavras têm nuances. Ele e seus irmãos não foram abandonados. Ele ficou aqui esperando maioridade para o segundo reinado, enquanto o pai foi pacificar terras de Portugal, e lá Dom Pedro, que foi primeiro imperador aqui, se tornou Pedro IV. Dom Pedro e também suas irmãs, que ficaram aqui, enquanto criança, tinha uma infância carregada de compromisso. Tinha 1 ou 2 horas de brinquedos durante o dia. No mais, era preparo. Ele falava vários idiomas correntemente. Desde que ele tirava os pés da cama, as lições eram de justiça, de respeito ao povo, de sacrifício pelo povo. Agora eu faço um parênteses. Eu estava visitando um museu, não vou falar onde, também não vou falar quem falou isso, que a pessoa falou: imagina essas vidas frívolas, quanta riqueza. Aí o guia falou: a gente não sabe o que acontecia na vida deles, e também não é por causa das riquezas que eles deixaram de ter valor. Mas tem gente que ainda acha assim, que tem que viver de mendicância, como os antigos franciscanos, para ter algum valor. Não, o momento não pede mais isso. O momento não pede roubo, não pede ganância, não pede avareza, mas também não pede indolência. Não pede que se queime obras de arte ou alguma coisa, algum registro de ordem científica. E muito que bem. Então, qual foi a orientação primeira? Que não deveria haver sangue. E houve. Ele não conseguiu evitar. Segundo a entrevista que ele deu aqui neste livro, ele deu uma entrevista lá em Petrópolis, que é a cidade preferida dele no Brasil. Lá ele teve infância, lá ele passava finais de semana. E lá ele concedeu, já desencarnado, uma entrevista também para Humberto de Campos, desencarnado. Há quem também duvide disso. Aliás, há quem duvide até das psicografias do Chico Xavier. Diz que o Chico
Xavier treinou quase uma vida inteira para imitar Humberto de Campos. Gente, qualquer mediunidade tem que ser educada, qualquer paranormalidade tem que ser educada. Se o Chico psicografava, ele não poderia ser um bom psicógrafo se ele fosse completamente analfabeto, se ele não lesse os autores. Eu não sei nem se ele leu. Estou falando isso, que todo dom, toda habilidade tem que ter treino. Estuda uma língua estrangeira e nunca mais retorne ao país onde você falou essa língua, nem converse com ninguém, você vai esquecendo. Você não é um bom canal naquela língua. Bom, mas voltando ao nosso caso, onde que se derramou sangue? Nas guerras, principalmente na Guerra do Paraguai. O Paraguai, segundo uma fonte que eu li, naquele tempo, florescia. Segundo outras fontes, no tempo da guerra, justamente por causa da guerra, que Dom Pedro não soube ou não pôde contornar, sangue correu. E correu sangue de criança, porque acabaram-se os soldados paraguaios. Ele mandou criança de 9 anos para o campo de batalha, que quando via os soldados brasileiros munidos de baioneta, eles se abraçavam aos joelhos do soldado, pedindo para não ser mortos. Eram crianças e os soldados mataram. E isso foi creditado à conta de Pedro II. Também entraram em guerras com o Uruguai, com a própria Argentina. Então, nas palavras humildes de Dom Pedro II, o nosso Longuinho, ele poderia, porque ele tinha ótimos diplomatas, ter tentado mais um pouco o caminho diplomático, mas ele não conseguiu. E outro derramamento de sangue e de extremo sofrimento se deu com a prática da escravização. Aí vocês vão me dizer, mas a escravização já era usada na África, sim, de outro tipo. Escravizado mandado para cá era o parente inconveniente, era o político inconveniente, era até o malfeitor, porque o escravo lá era mais por questões de dívidas. Quando ele saldasse a dívida para o credor, ele recuperava a liberdade. E houve muito abuso de senhores de escravo, muito abuso de escravizados e escravizadas, que até envenenavam as suas sinhás com ervas abortivas. E as sinhás tinham dificuldade em dar à luz. Então, na visão humilde de Pedro, ele teve isso creditado e ele não fala se ele vai reencarnar, onde, e se ele está na falange também, junto com Ismael, mas ele garante que em todos os acontecimentos históricos brasileiros, sempre eles estão. Felipe dos Santos, como eu disse na vez passada, estava na hora de esquartejar o Tiradentes e levou ele para longe do cenário. No grito do Ipiranga por Dom Pedro I, estava o próprio Tiradentes. E na hora da República, estava também Ismael. Aí, uma das perguntas finais que Humberto de Campos fez para Pedro II, o nosso Longuinho, ou Longinos, ou Longinos, o que ele achava, então, na proclamação da República. Ele falou, olha, era o caminho inevitável, depois de um reinado de 50 anos. Só que cometemos alguns equívocos. Primeiro, nós quisemos reproduzir aqui no Brasil a situação dos Estados Unidos. E um povo não consegue imitar outro povo por questões culturais, por questões de personalidade social ou mesmo individual. Outra coisa, nós fizemos a República com gente que não suportou o peso do governo e de uma maneira ou de outra acabou assim não sendo muito fiel aos compromissos assumidos com tão importante medida política. E dizendo isso, ele encerrou
a entrevista com Humberto de Campos. E Humberto de Campos ficou até então achando que fez alguma pergunta assim que não foi muito fina. E encerrou, e eu encerro essa participação aqui lembrando o seguinte, que a Terra toda passa um momento tão conturbado, tão angustiante, tão aterrorizante, que nós não podemos esquecer de Ismael, cuja vigilância é infinita, é eterna, é paciente. É o material que ele tem e teve e terá, pelo menos eu acredito que uns 100 anos, é esse material imperfeito, renitente, repetente, mas ele consegue educar e reeducar pelo viés, pela prática da reencarnação. E nós também seremos contribuidores ou contribuintes dessas práticas à medida que a gente divulgar o lado espiritual da vida, porque suicida, mata, explora aquele que não acredita na sobrevivência após a morte corporal. Muito obrigada a vocês, eu vou parar por aqui hoje e vamos ver quando a gente retoma. Eu gostaria de comentar ainda Bezerra de Menezes, mas isso depende também muito de outras forças que decidem o que deve ser comentado e debatido, discutido, refletido. Obrigada, fiquem com Deus, porque aquele que anda, como dizia Paulo de Tarso, imprime sinais por onde passa.